Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhores. Aqui quem fala é Davi Fernandes, mais conhecido como Storyteller Dave. Eu sou escritor e roteirista de histórias e quadrinhos e fantasia urbana, e você está no primeiro episódio do Chronopunk, aqui da Story Notes. Bom, eu acredito que alguns de vocês devem estar se perguntando o que diabos é Chronopunk e o que eu estou apresentando para vocês aqui afinal, certo? Pois bem, um dos vídeos mais vistos aqui do canal é um episódio da primeira temporada do Story Notes Podcast, onde eu falo sobre os gêneros punk. E se eu não me engano, ele tinha uma edição bem básica e o áudio, se eu não me engano também, era um áudio feito de celular, certo? E eu vou deixar o card aqui em cima para que vocês conheçam esse vídeo. Naquele vídeo eu falei sobre os principais gêneros punk daquela época e também dei uma vasculhada básica, bem superficial, para que vocês entendessem realmente cada gênero, e também coloquei alguns subgêneros ali para que não ficasse realmente tão raso. E por mais que esse vídeo seja reconhecidamente o mais visto e o mais comentado do canal, ele tem alguns problemas que afetaram a qualidade do produto ao longo do tempo. Como assim? Não entendi. Primeiramente, devido às evoluções da edição e da produção aqui do canal, o vídeo acabou ficando inevitavelmente datado, e os vídeos datados acabam realmente afetando a informação passada no vídeo, o que precisa realmente ser atualizada de tempos em tempos, principalmente realmente sobre esse tema. E segundo, desde aquele vídeo ocorreram muitas mudanças drásticas nos gêneros punk, houveram novas entradas, novas regras, o que deixou realmente o material bem desatualizado e bem básico realmente para os dias de hoje. Por isso nasce o Chronopunk, uma minissérie mensal onde de 2 a 4 episódios nós falaremos sobre os gêneros e subgêneros da cultura punk na cultura pop, certo? E para começar com chave de platina, nós falaremos de um dos gêneros mais importantes dessa categoria e o que, até o momento, tem mais variações conhecidas pela comunidade. Senhoras e senhores, falaremos sobre o steampunk. Antes de falar sobre qualquer gênero punk, devemos saber o que diabos é, de fato, um gênero punk. Gêneros punk são aplicações ou subgêneros narrativos com fundações na ficção científica bruta que combinam elementos específicos de estética, tecnologia e ideologia com críticas sociais. Tendo requisitos tão baixos, os gêneros punk dão uma ilusão de que qualquer um pode gerar o seu próprio gênero punk e aplicar no seu mundo de forma totalmente livre. Mas para gerar um gênero punk, você precisa mais do que apenas estética, ideologia e tecnologia. Criar algo assim exige solidez, muito estudo e bastante entendimento sobre política e sociologia. Não é apenas sobre esquerda ou direita, preto no branco, ou os istas abertamente racistas que a extrema esquerda ou a extrema direita acabam reproduzindo dentro das redes sociais, mas ideologias com base firme, que fazem sentido para a sua história e que possam fazer críticas sociais que conversem com o público. E assim, cara, como uma pessoa que já tentou fazer essa empreitada, posso dizer que criar um gênero punk é complicado pra caralho, velho. Vocês não fazem ideia da desgracença que é escrever um bagulho desses. Por isso, muitas pessoas acabam pegando gêneros e subgêneros que estão já consolidados e que já funcionam muito bem, como por exemplo, o steampunk. O steampunk é um gênero punk e um subgênero da ficção científica que mistura tecnologia futurista com a estética do século XIX, com um toque especial para a estética da era vitoriana e Revolução Industrial. E uma pequena aula de história aqui para vocês, caso realmente vocês não saibam. A Era Vitoriana foi um período da Rainha Vitória, óbvio que foi do período da Rainha Vitória, e tal, que durou desde a sua posse lá em junho de 1837 até a sua eventual morte em 1901, em janeiro de 1901. E ela tinha todos os seus costumes, suas modas e suas leis e sua ordem focados realmente no Reino Unido. Nesse período,
o Reino Unido expandiu as suas colônias para a África e a Ásia, sem contar que ela já tinha os tentáculos também lá no Oriente Médio e em outras regiões da Ásia. A literatura na era vitoriana trouxe escritores renomados como Oscar Wilde, George Eliot, Charles Dickens e etc. Na moda, as mulheres trajavam vestidos longos, cheios de babados que muitas vezes chegavam a pesar 15 quilos ou mais. E em pouquíssimas ocasiões, elas podiam ter a liberdade de vestir vestidos que mostrassem um pouco mais da sua pele, como os braços, os ombros e até mesmo a nuca ou o colo realmente, que no caso eram as suas coxas. No caso dos homens, o estilo vitoriano masculino buscava alcançar os mais altos patamares de garbo e também a elegância, usando como referência o marido da rainha Vitória, o príncipe Albert. Então tínhamos uso de cores escuras por 90% da roupa, o chapéu era a peça obrigatória para passar uma autoridade para as outras pessoas e o relógio de bolso era algo também obrigatório, pois passava um ar de que você era rico e pertencente às castas mais altas da sociedade. Mas aí você deve estar matutando nessa tua cachola aí. Ah, mas eu tenho cabelo tão bonito, eu gasto mais de R$ 1.000 em produtos de limpeza e tal para ele, em óleos especiais da China e outros mais. Para que eu vou ficar sufocando as minhas madeixas num chapéu fedorento e calorento como esse realmente da era vitoriana? Seu pai tá sabendo que você gosta de homem? Cara, foda-se o seu gosto e foda-se o que você faz pelo seu cabelo ou então em outras partes. Era código de vestimenta social e naquela época você era obrigado a seguir esse código. E além desses outros pontos no código de vestimenta social, O dress code, mega. ainda tinha os bigodes, as costeletas e as barbas que também tinham que ser impecáveis e também imprescindíveis dentro do seu código de vestimenta. Isso se estendeu até a Revolução Industrial, que, apesar de colocar um elemento extremamente notável, que é realmente as máquinas a vapor, coisas como a moda, a sociedade e outros pontos não sofreram muitas mudanças, então não dá para dizer realmente um steampunk da era vitoriana e também um steampunk da era de Revolução Industrial. Ah, e aproveitando que a gente tá aqui no embalo, falando das máquinas a vapor, um dos principais chamativos do steampunk é a sua tecnologia a vapor. Essa tecnologia a vapor é inspirada na Revolução Industrial do século XVIII, quando o vapor era a principal fonte de energia. Essa tecnologia revolucionou coisas como o transporte, a manufatura e também a vida cotidiana de várias pessoas e era visto como o ápice do progresso humano na época, no caso. E não é só de partes práticas que vive um homem. A estética steampunk era algo bem interessante, pois enquanto o cyberpunk era algo virado no satanás, com tudo sendo feito numa impressora 3D, com culto ao artificialismo, o steampunk ele valoriza o trabalho manual e o artesanato. Por isso, em várias obras steampunk, você vê realmente que eles frisam que tem uma alfaiataria, um alfaiate, uma costureira, ou algo assim, sabe? Um metalúrgico e tal, para mostrar realmente que o trabalho é feito na mão e não realmente numa impressora 3D. E nas fábricas temos as válvulas que liga o homem à máquina e faz exatamente o contrário que o cyberpunk faz, pois enquanto no cyberpunk o homem depende da máquina, no steampunk a máquina depende do homem para a sua existência. E a válvula funciona como uma forma de simbolizar essa ligação simbiótica entre esses dois polos, com o trabalho pesado e também com a virilidade e a sensação constante de coletivismo dentro das fábricas. Entretanto, porém, todavia, no mais, entre mais e todos mais, como desgraça pouca é bobagem, temos o outro lado dessa crítica ao cyberpunk, pois, afinal, por mais que ele valorize o artesanato, ele acaba normalizando nesse movimento a exploração de classes mais baixas em prol de manter a máquina trabalhista ainda mais ativa, certo? Então, por mais que ele diga assim, a gente faz tudo manual, vocês também diretamente estão normalizando a exploração de classes mais baixas. E dentro dessa brecha mais exploratória que o steampunk acaba abrindo, temos realmente algumas obras steampunk que vão para o lado mais revolucionista e mais socialista,
focado realmente no trabalhador se revoltando contra a burguesia e tomando realmente os seus espaços. Porra, agora nessa última frase eu dei uma de comunistinha de Twitter safado, viu, velho? Eu dei uma de fã do Lula agora, velho. Eu dei uma de Ian Neves, comunista de iPhone, comunista de PC Gamer, velho. Rapaz, que vergonha. Bando de burguês, safado! Mas aí, você percebeu realmente que o steampunk em si, né, tem vários pontos que podem virar realmente uma crítica social foda, né, velho? Mas aí você fica se perguntando qual é a existência, o motivo da existência desse gênero punk. Qual é o propósito do steampunk em si? Cara, essa é uma pergunta bastante interessante sobre o steampunk, pois muitas pessoas acabam se apegando às histórias desse gênero mais pela estética e possibilidades do que na própria existência do gênero. Mas não se preocupe que o propósito do steampunk é algo bastante simples e bastante atual, visto de certas perspectivas. O steampunk, em seu estado mais bruto, é uma crítica ao que chamamos de otimismo tecnológico. Como assim? Não entendi. O otimismo tecnológico aparece de tempos em tempos na nossa vida e acaba realmente tomando um espaço muito grande na sociedade e também até na política, a depender realmente dos acontecimentos políticos que estão acontecendo realmente na sua linha do tempo, vamos dizer assim. Também chamado de tecno-otimismo, o otimismo tecnológico é uma ideologia que surgiu na Segunda Guerra Mundial com Francis Bacon, que acreditava que todas as tecnologias, literalmente todas as tecnologias pós-Segunda Guerra Mundial, podem resolver todos os problemas sociais e técnicos de uma sociedade. Aí eu te pergunto, isso te lembra alguém? This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Sim, acredite se quiser, Elon Musk é um tecno-otimista, assim como Bill Gates já foi um tecno-otimista, assim como os iluministas do século XVIII foram tecno-otimistas, assim como James Watt na Revolução Industrial também foi tecno-otimista, e também, assim como o Augusto Comte em 1798 também foi um grande tecno-otimista. E esse otimismo tecnológico, ressaltando, também chamado de tecno-otimismo, é algo muito individualista e é uma visão basicamente afunilada do que é a sociedade e do que a tecnologia pode fazer aplicado da forma que aquele ideólogo está pensando. A principal crítica do steampunk está na existência de uma sociedade totalmente embebedada pelo otimismo tecnológico, trazendo à tona o fato de que, sim, a tecnologia pode resolver uma boa parte dos problemas, entretanto, ela pode trazer mais 200, 300, 1 trilhão de problemas a mais que a gente realmente não vai conseguir resolver porque nós ficamos focados no otimismo tecnológico. E além dessa crítica, tem a previsível, porém necessária, crítica à desigualdade social, onde as classes sociais eram esteticamente e socialmente marcadas em vários lugares do Reino Unido. As pessoas mais pobres, também chamado de proletariado, moravam em regiões rurais e sofriam com a escassez e os altos impostos do reino, enquanto a burguesia, ou classe alta, eram os mais afortunados, eram donos de terras e viviam nos mais altos luxos que a sociedade poderia fornecer, e a classe média sendo esmagada por esses dois polos dentro realmente daquele cenário social que está sendo aplicado realmente na era vitoriana. É aquele cenário que aqui no Brasil a gente vive, né, e tal, então não é algo muito novo pra gente, certo? Mas a principal crítica do steampunk em sua parte mais pura, né, em sua versão mais pura, é exatamente essa. É a crítica ao otimismo tecnológico massivo e também à desigualdade social, que é algo bem latente nas obras steampunk. Todas as obras steampunk, desde os livros até os filmes, são obras bastante densas, e uma das características mais fortes do seu gênero e também dos gêneros semelhantes a eles é a sua descrição extrema e o apelo à política. O steampunk é um papel em branco perfeito para quem é um militante político na ativa, pois eles podem explorar sistemas mais capitalistas e outros mais socialistas, ou então, como eu disse anteriormente, outros mais revolucionistas que podem realmente levar
o povo a se voltar contra as classes mais altas. Mas se você, assim como eu, quer apenas curtir algumas obras steampunk sem focar muito nos fatores políticos e outros mais, temos algumas coisas bem interessantes aqui para você. Por exemplo, se você curte mais livros, você pode dar uma olhada em livros como Leviatã, do Scott Winterfield, A Máquina Diferencial, do William Gibson e do Bruce Sterling, e também tem um livro brasileiro muito interessante que é A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luison, do Enéas Tavares. Aliás, nós falamos de A Máquina Diferencial, do William Gibson, em uma hora da revisão, que no caso é o Hora da Revisão do Remember Me, tá aqui no canal, tá realmente sendo mais visto da lista, né? Então eu vou deixar você ver aqui no card acima. Mas vamos supor que você é um otaku fedido que fica xingando as pessoas no Twitter, doido pra tomar um processo no meio desse seu rabo aí. Vamos realmente recomendar uns animes steampunk pra ver se você muda de lado. Temos Steam Boy, de 2004, que é bem interessante, que usa a temática steampunk. Temos Last Exile, de 2003. E temos algo mais recente, que no caso é Princess Principal, lançado em 2017. Todos esses animes estão disponíveis realmente na Crunchyroll. Vai lá, vai, o otaku fedido. Mas vamos supor que você, além de ser um otaku fedido, é aquele cinéfilo chato pra caralho que é isolado não só pelos seus amigos, mas também pelos seus pais e pela sua família. Vamos recomendar um filme steampunk pra você também. Temos O Ladrão de Sonhos, de 1995, que está disponível na Prime Video. Também temos Um Século em 43 Minutos, de 1979, lançado também na Prime Video. E também temos o musical infantil O Calhambeque Mágico, lançado em 1968, que, adivinha, também está na Prime Video, que é a casa de velharia aí do cinema, certo? Essas obras inteiras que eu acabei de recomendar para você são obras que são puramente steampunk, sem influência de clockpunk, de dieselpunk e outros mais. Elas são steampunk na sua forma mais pura. E serve para você ter uma ideia de como é esse estilo e o que você deve seguir levando em conta as suas obras e também as regras de existência. Afinal, existem muitas brigas na comunidade steampunk em relação a algumas obras, se elas são steampunk ou não, ou se elas seguem à risca as regras impostas pelo próprio gênero. Por exemplo, um exemplo crasso que existe é o próprio jogo BioShock Infinite, que sofre dessa discussão até hoje. O jogo já acabou, já lançou, a 2K já esqueceu esse jogo, já não sabe nem pra onde vai esse jogo, mas tem gente brigando pra saber realmente se BioShock Infinite é steampunk, dieselpunk e outros mais. Mas eu não vou levar essa discussão agora porque vamos falar realmente no episódio de dieselpunk. No mais, o steampunk é um subgênero incrível que não é todo mundo que consegue escrever ele, mas aqueles que conseguem acabam criando verdadeiras obras de arte e em conjunto com a comunidade que é bastante unida, apesar da bagunça, acabam realmente tendo bastante suporte para mais obras e também incluindo várias pessoas que ainda não conhecem esse tipo de gênero e também esta cultura steampunk. Dito isso, viva o vapor, viva ao steampunk!